Boa noite, vamos falar hoje sobre ruído e luminosidade, tá? Ruído e luminosidade que faz parte do PPRA, aplicados a um PPRA. O que é um ruído? Gente, uma coisa que técnico de segurança não pode falar é uma palavra chamada barulho. Barulho, zoada, e tire essas palavras do seu vocabulário. Tecnicamente a gente fala ruído. Estou com uma fábrica cheia de barulho. Não é barulho. Barulho é para quem está nem começando segurança do trabalho, fazendo outra atividade. Então a gente tem que aprender a falar ruído. Que hoje está com muito ruído, o ruído está acima do normal. Então aprendam essa palavra, porque essa palavra está dentro do seu dia a dia de trabalho. Fica muito feio para você chegar para um engenheiro e dizer que a fábrica está cheia de barulho, cheia de zoada. Não existe essas palavras. Dentro de segurança do trabalho é ruído. O que é um ruído? Pode ser definido como um som não desejado, né? Ou toda energia acústica capaz de alterar o bem-estar psicológico e fisiológico do homem. Bem-estar psicológico o ruído afeta também o psicológico de cada um. Vamos dizer, uma profissão que tem muito estresse. Qual é? Motorista de ônibus, tanto coletivo, né? Você pega um motorista de ônibus coletivo que trabalha há 5 anos e pega um motorista de ônibus de viagem, que tem uma viagem mais tranquila, você tem um nível de estresse diferenciado, não é a mesma coisa do motorista rodoviário urbano para um motorista rodoviário interestadual. Então você tem situações de ruídos que traz o estresse ao funcionário. O ruído excessivo, ele provoca também fatores fisiológicos nas pessoas. Gastrite, estado emocional que atinge da diarreia. Então você tem vários fatores que podem prejudicar você. Então, gente, tenha cuidado. Ruído é um dos principais motivos de afastamento dos funcionários. A perda auditiva, ela é considerada um dos fatores mais gravantes dentro de uma empresa. Então, tem que se tratar ruído como um instrumento de trabalho a ser combatido. Tem ruído a mais, então vamos combater isso aí. Classificação do ruído, gente. A classificação do ruído da função de tempo de modo de serviço. O ruído contínuo. Qual é o ruído contínuo? É aquele ruído do dia a dia, né? É aquele ruído que você está acostumado, o seu ouvido está adaptado àquilo. Então, o ruído contínuo é aquele ruído que está constantemente. Então, se a gente fosse verificar sobre ondas, a gente teria ondas leves, que eles iriam sempre em constante, né? Então, alguém está escutando um aparelho de som, você está vendo aqueles gráficos do som, aqueles são chamados de ruído contínuo, né? É diferente do ruído, né, intermitente, é aquele ruído que é de pancada, aquele ruído de batida, né? Você está numa festa, você está escutando um som, já um som alto vamos dizer, do trio elétrico. Aquilo já é um som excessivo, mas é um ruído contínuo. Aquele ruído está estridente, mas está contínuo. Quando é que ele deixa de ser contínuo para ser de impacto? É quando aquele ruído ele bate, ele fere os seus tímpanos. Uma batida de palma é um ruído de impacto. Então a gente tem que tomar cuidado com esses tipos de ruídos. Um ruído de uma explosão no caso de ar comprimido, no caso. Um ar comprimido estourando, ele é de impacto. Ele só funcionando normalmente, ele é contínuo, né? Então, o ruído de impacto são aqueles ruídos apresentados de energia acústica durante o inferior a 1 segundo. São aqueles ruídos rápidos, aqueles ruídos que prejudicam, você se assusta. Alguém chega perto de você e bate uma palma perto de você, você vai se assustar. Então, esse ruído de impacto é um ruído que a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter fatores que a gente tem que ter um mínimo de preocupação, aonde é que vai acontecer. Então você tem que ter cuidado com o ruído de impacto. O ruído de impacto, ele danifica mais um tipo do que o ruído contínuo? Danifica. O contínuo, ele danifica ao longo do tempo.
certo? Uma vez eu fui dar uma palestra a uma empresa, né? E a gente verificou que essa empresa de construção civil tinha um índice muito grande de perda auditiva, né? Aquela perda auditiva leve que vai com frequência, então vai se agravando. E foi constatado que geralmente construção civil tem muito homem, então o pessoal se preocupa. Então um dos fatores que a gente trabalhou em cima desse ruído foi o problema do fator que o ruído ele provoca impotência sexual. Então, para a construção civil foi tiro e queda. As pessoas começaram a procurar, os homens começaram a se cuidar mais, porque você tem que ir no foco onde você está dando o treinamento. Se eu tenho um treinamento com diretores, lógico que eu não vou falar isso. Não vou trabalhar isso em cima dele. Vou falar tecnicamente. Né? Mas dentro do popular, com o trabalhador, você tem que ser simples e objetivo com eles. Tá? Então, continuando o ruído, Billy, bota para lá, por favor. A gente faz o seguinte. Como é que eu sei que o ruído está acima do normal? A gente tem uma classificação que diz assim: durante a jornada de trabalho ocorre 2 ou mais períodos de exposição a ruídos de diferentes níveis. Deve ser considerados os efeitos combinados para o cálculo da dose equivalente à seguinte equação. Essa equação ela é um pouco complicada, certo? Mas eu vou explicar mais ou menos o seguinte. Você tem 2 pontos, certo? De ruído. Você tem um funcionário que trabalha numa máquina até meio-dia, e essa máquina tem uma quantidade de ruído X. Vamos dar um exemplo, eu tenho 100 decibéis de ruído nessa máquina. Então, qual é o outro cálculo? A gente pega o outro cálculo, é o quê? Se ele trabalhou 4 horas, eu tenho um ruído de 100 decibéis e o tempo de 4 horas. Ele parou para um intervalo, o intervalo de 1 hora, então o ruído baixou aí para quanto? 60, 65 decibéis, vamos dar 60. Então, 60 decibéis com 1 hora. Mas a volta que ele vai retornar ao trabalho, vai trabalhar mais 4 horas. Só que nessas 4 horas que ele voltar, ele não vai trabalhar mais naquela máquina que tem sempre 100 decibéis de ruído. Ele vai trabalhar numa máquina que dá um máximo 80 decibéis. Então eu vou pegar 100 com 60 e com 80 decibéis. Aí eu somo todo ele e vejo o tempo de exposição, certo? Com essa soma total, eu faço uma divisão. Eu divido por 3, que é a quantidade, pega aquele valor do decibéis e divido por 3. Pego o valor de tempo e divido por 3. É um pouco complicado? O técnico de segurança vai fazer isso? Olha, a gente tem máquinas e equipamentos para nos ajudar. Então, vocês vão aprender aí, dentro do longo dessa aula de hoje, um aparelho que se chama dosímetro e decibelímetro. Esses aparelhos já fazem essa quantidade de medição para a gente. Então, vocês não precisam estar se preocupando com esse tipo de cálculo. Esse tipo de cálculo é usado no dia a dia, mas já vem embutido dentro do decibelímetro e do dosímetro. Então, são equipamentos que vão nos auxiliar, vão nos ajudar, e é uma coisa que não tem preocupação para o técnico de segurança. Então, não se preocupe em estar aprendendo esses cálculos, é só para você entender como é feito os cálculos. Então, eu tenho de manhã, trabalho de manhã, de 8 horas até meio-dia, então tenho 4 horas com um ruído. No intervalo, eu conto esse ruído? Conto. Não dá uma rebaixada? Ele vai para a hora do almoço? Então diminui. E após isso vai vir a outra jornada. Então eu pego esses 3 valores, divido por 3 e faço a medição normal. Então, gente, não tem problema nenhum dessas medições, não se preocupe, que o próprio equipamento ele vai dar a quantidade de ruído e o tempo de ruído que está à disposição, certo? Billy, vamos para o slide, por favor? Então, dentro das avaliações, inicialmente podemos perder de vista legislação em vigor que nos informa o seguinte: o nível de ruído contínuo, o intermitente, serão mensurados em decibéis. Uma outra coisa que eu gosto de lembrar muito nas aulas, decibéis, quando você vai dar 85 decibéis, 100 decibéis, sempre lembre, é D minúsculo, como está lá
no D minúsculo, certo? D minúsculo e B maiúsculo. Nunca bote D maiúsculo e B maiúsculo, não. É D minúsculo e B maiúsculo, certo? Por favor, vamos sempre estar trabalhando em cima disso daí. Tá? Com o instrumento operando no circuito de compensação A.